Botafogo 3-0 para cima do Vasco, é incrível. O Vasco de uma semana para cá desaprendeu a jogar bola, tomou uma lapada do São Paulo e agora mais uma do Botafogo. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo e já vou destacar como surgiram os gols e como o jogo se desenrolou. É um jogo em que o Botafogo, no geral, foi melhor, produziu mais. Aconteceu com o Vasco o que acontece todo jogo que está perdendo. Na reta final, tira zagueiro, tira volante, empilha meio atacante, empilha atacante. Não tô falando que tá errado. Eu, quando jogo videogame, faço a mesma coisa. Então eu não vou falar que o Diniz está errado. Só que na prática, essas jogadas de transição do adversário, o Vasco não consegue parar. Então o segundo gol foi exatamente assim. Contra o São Paulo, os gols assim também. Então é um Vasco que meio que se perde emocionalmente e se desorganiza quando precisa entrar em modo de desespero. E para um abafa final, o Vasco se atrapalha inteiro, né? O primeiro gol do Botafogo é de pênalti, um pênalti bem marcado, foi pênalti, não tem o que questionar. E o Alex Telles bate muito forte, quase que no meio do gol, abre ali o placar. O Vasco vai mexendo, vai indo pra frente, tira zagueiro, tira volante, empilha meio atacante, empilha atacante, deixa espaço lá atrás. O Arthur recebe uma bola em excelente condição, por pouco em posição legal, mas em posição legal. Cara a cara ele tira do Léo Jardim e faz o 2-0. O 3-0 pouco tempo depois, uns 5 minutinhos depois do gol do Arthur, transforma essa derrota do Vasco em, não vou falar goleada, mas uma margem grande de 3 gols, né? Que é um gol do David Ricardo, uma jogada que é típico de time desorganizado tomar esse gol. É um chute travado do Cuiabano, tem um desvio, o David Ricardo sozinho na segunda trave faz o terceiro gol. Estatísticas aqui para mostrar como foi o jogo. 20 chutes do Botafogo sendo 7 a gol, ou seja, ainda teve 4 defesas do Léo Jardim. 12 do Vasco, só que só uma gol. Eu não me lembro de ter uma defesa difícil do Léo Link no geral. É um Vasco que fez um jogo ruim, é um Vasco de, que nem eu falei, uma semana pra cá desandou. Mal contra o São Paulo, mal contra o Botafogo, duas derrotas seguidas, né? Posse de bola 50% para cada lado, né? Bem equilibrado nesse sentido. Escanteios 8 para o Botafogo, 3 para o Vasco, né? Enfim, é um Vasco que nem eu falei, desandou. Até hoje depende do adversário, muda a escalação. Então, por exemplo, dessa vez utilizou o Verratti mais à frente, pelas pontas o Andrés Gomes e o Ryan, e o Coutinho centralizado. O Vasco que engrenou foi o Vasco com o Verratti no banco, o Ryan no ataque, Andrés Gomes de um lado, Nuno Moreira do outro e o Coutinho centralizado. Não tinha o Nuno Moreira, né? Não tinha o Nuno Moreira e isso faz falta. São características bem diferentes. Esse é um dos motivos para o Vasco ter desandado do jogo contra o São Paulo para cá. Com o Nuno Moreira, Andrés Gomes, Coutinho e Ryan, você tem um cara que auxilia na criação das jogadas, junto com o Coutinho, que é o Nuno Moreira, com uma capacidade de criação bem grande. Tem o escape de velocidade de um lado, que é o Andrés Gomes, e tem a liberdade para o Ryan flutuar lá na frente. Com o Verratti, é o Verratti que fica isolado lá na frente, esperando a bola chegar nele. O Coutinho tentando fazer algo diferente. E o terceiro gol sai de um lance que o Coutinho não consegue ajudar no sistema defensivo, corta mal, né? E aí o Cuiabano chuta e sai o gol do David Ricardo. O Andrés Gomes ainda sendo esse escape e o Ryan mais aberto, mais preso pela meia direita, né? Vindo da direita para o meio. Então você tira a liberdade do seu principal jogador, que hoje o principal jogador do Vasco, não vou nem dizer que é o Coutinho, para mim é o Ryan, o principal jogador do Vasco. Mas dá para se dizer que é o Coutinho também. O Vasco hoje tem jogadores selecionáveis, né? O Paulo Henrique, o Léo Jardim, o Coutinho e o Ryan são caras que não seria exagero aparecer na seleção brasileira, né? Eu fiz 3 aqui, mas são 4, né? 4 caras. O Léo Jardim, o Coutinho, o Ryan e o Paulo Henrique. E o Paulo Henrique não jogou, jogou o Pumita, por sinal. Mas enfim, é um Vasco que sente falta do Nuno Moreira. Ainda tem o Verratti, que é um grande artilheiro, mas muda muito o formato desse ataque. Você tira o máximo potencial do Ryan. Tanto é que nos 2 últimos jogos o Vasco não fez nenhum gol, sendo que colocou um dos artilheiros do futebol brasileiro, que é o Verratti. Se eu não me engano, o Verratti é o artilheiro do Brasil, inclusive, do futebol brasileiro nessa temporada. Mas o Vasco que engrenou é o Vasco sem o Verratti e o Vasco com o Ryan centralizado. Como não tem o Nuno Moreira, volta o Verratti, continua com um nível alto, mas tira o entrosamento desse ataque que tinha vingado. E do lado do Botafogo, até hoje eu não sei se o Botafogo joga bem ou joga mal. É bom, é ruim. Não dá para entender. Quando parece que vai engrenar, tropeça contra um time fraco. Aí quando ganha um clássico como é esse contra o Vasco, aí você fala, nossa, é o elenco dando resposta. Aí próximo jogo, ó, o próximo jogo do Botafogo, deixa eu ver aqui.
Próximo jogo do Botafogo é Vitória fora de casa. Eu aposto com vocês. Aposto não. Aposto não. Mas o Botafogo não vai ganhar, cara. Ainda mais com Vitória tendo vencido do Inter hoje. Ganhando confiança. Saindo da zona de rebaixamento. Depende do que vai acontecer no jogo do Santos, né? Que vai perder pro Palmeiras, provavelmente. É um Vitória que vai vir motivado com tudo pra cima do Botafogo. O Santos vai se afundar cabuloso, inclusive, né? Incrível. Não que seja bom, mas incrível que isso tenha acontecido, né? Enfim, no final das contas é um Botafogo que eu não vou iludir nenhum botafoguense. Eu acho que é algo pontual essa vitória contra o Vasco. Próximo jogo contra o Vitória lá no Barradão, eu acho que o Botafogo não só não ganha, como eu acho que perde. Muito pela motivação do Vitória precisar do resultado. Vai estar lotado, com certeza. Se o Vitória ganhar, dá um grande salto em busca desse fuga da zona de rebaixamento. E aí o Santos e o Inter que abre o olho, principalmente o Santos. Já o Vasco, cara, o Nuno Moreira precisa voltar. O Verratti não é ruim, mas o encaixe ideal hoje é com o Verratti no banco, o Ryan mais centralizado como um falso 9, o Coutinho na criação, Andrés Gomes de um lado, o Nuno Moreira do outro, para ajudar o Coutinho nas criações. Sem o Nuno Moreira, você perde a criação das jogadas, você tem que deslocar o Ryan de falso 9 para a ponta e não é o Vasco que deu certo. Então o Vasco precisa desse retorno do Ryan não, do Nuno Moreira, para reencontrar esse entrosamento que tanto deu certo nesse momento recente, mas que sem o Nuno Moreira o Vasco desandou. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!